esse texto de Gálatas é um texto clássico e é uma porção transicional dentro da própria epístola. Por quê? Nós estamos chegando ao final de uma sessão que eu havia falado com vocês, que se trata de um relato autobiográfico. Paulo está contando a sua história, falando não somente da sua vida antes de conhecer a Cristo no caminho de Damasco, mas também do seu encontro com Jesus naquele lugar e o que ele também viveu após esse encontro, os primeiros anos. E qual foi o objetivo do apóstolo em fazer esse relato? Por que ele está escrevendo sobre a sua história e falando isso aos seus leitores? Ele queria dar certeza a respeito do que significava o evangelho que havia transformado não só a vida dos Gálatas, mas a própria vida do apóstolo. Ele está usando a sua vida como um testemunho de que o evangelho que transformou a sua própria vida também transformou a vida dos Gálatas, e esse evangelho, um evangelho autêntico e suficiente, recebido não da parte de homens, mas recebido do próprio Cristo no caminho de Damasco. Não foi um evangelho onde Paulo se baseou em fontes humanas, mas o próprio Cristo é a fonte dessas palavras. Nós vimos isso no próprio livro de Gálatas, na Epístola de Gálatas, no capítulo 1. Se você olhar o verso de número 12, veja o que o texto diz. Porque eu não o recebi, ele está se referindo ao Evangelho, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo está falando sobre a maneira como o Evangelho o alcançou e a sua vida foi completamente transformada. Mas ele passa a transicionar a sua maneira de falar. Ele vai deixar aos poucos o relato autobiográfico e passa a argumentar, porque ele conecta um episódio, um caloroso encontro com Pedro na igreja em Antioquia, com uma argumentação a respeito da justificação pela fé e as suas implicações na vida cristã. E isso está no cerne da epístola aos Gálatas. Lógico que não seria coerente forçar esse tema como o assunto central da epístola. Paulo está falando sobre outras coisas. Paulo vai falar sobre a vida no Espírito. Mas essa vida no Espírito nasce no momento em que nós somos encontrados por Cristo e salvos pela graça mediante a fé. Então, o verso de número 11 do capítulo número 2 começa dessa forma. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia. Note, nós estamos ainda falando de maneira autobiográfica. Mas quando isso exatamente aconteceu? Cefas é o nome aramaico para Pedro. Então nós estamos falando de um encontro que foi muito caloroso, foi um encontro muito tenso na igreja em Antioquia. Então Pedro deixou Jerusalém, foi até a igreja em Antioquia, e ali algo aconteceu que criou um sério desconforto. Mas antes de a gente mergulhar no que de fato foi a causa desse desconforto, eu queria pensar com vocês um pouco sobre quando isso aconteceu, para que a gente possa entender também como Pedro estava pensando, o que estava acontecendo naquele momento, o que Pedro já havia experimentado. Nós sabemos que Pedro não entendia ainda muito bem a ideia de judeus e gentios comerem juntos, sentarem à mesma mesa, dividirem a mesma mesa. E por que isso? Por causa da própria lei de Moisés. Nós estudamos aqui o livro de Levítico e nós vimos aqui de maneira bem específica, no capítulo de número 11, que o Senhor havia instituído um tipo de dieta, um tipo de separação entre animais. Isso está no livro de Levítico, no capítulo 11, verso 45 a 47, e nós vamos ler esse texto. Mas para que o Senhor fez isso? Qual o seu objetivo? Levítico 11, versos 45 a 47. Veja o que o texto diz. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura
que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. O Senhor havia instituído uma dieta específica, fazendo a separação de animais puros e impuros, para que o próprio povo pudesse entender que o Senhor, o Deus único e santo, havia feito um chamado a um povo para ser um povo único, separado e que deveria buscar a santidade. O objetivo da separação entre animais, essa dieta, não era apenas uma questão étnica, embora ela fosse trazer implicações nessa questão étnica. Mas o motivo do Senhor fazer essa separação era teológico, porque o Senhor, como um Deus santo, havia separado um povo e chamado esse povo à santidade. E aí surge uma pergunta: como eles demonstrariam para as outras nações, para os outros povos, que eles eram um povo separado das demais nações? Eles precisavam separar os alimentos. Isso também está dentro do livro de Levítico, nós vimos isso no capítulo número 20, versos 24 a 26. Olha o que o texto diz: mas a vós, veja, ele está falando para Israel, mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, o objetivo dessa separação alimentar, dessa dieta, era teológico. À medida que eles caminhavam em santidade e buscando a pureza, eles comunicavam às outras nações que eles eram separados, que eles eram diferentes. Essa dieta alimentar dos judeus, até hoje, provoca muitas dúvidas, e as pessoas até mesmo no século XXI sentem certa estranheza a respeito desse tipo de separação. Mas quando nós olhamos para o motivo teológico, entendemos que a mensagem que estava por trás dessa separação é: nós somos um povo separado, e por isso nós fazemos a separação entre animais. Por que eu estou falando isso? Esse era o motivo de Pedro não comer determinados animais, como um judeu, e não se assentar com os gentios, para também comer. Porque se assentar com os gentios seria exatamente se misturar, como havia sido dito no Antigo Testamento. Os judeus e os gentios não só tinham dietas diferentes, eles não se assentavam para comer, porque de fato eles eram um povo separado. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós entendemos que esse muro que separava judeus e gentios, essa regra alimentar, cai. E cai nas próprias palavras do Senhor Jesus. Se abrirmos as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo número 7, nós leremos dos versículos 15 a 20. É um texto muito conhecido, mas se conecta com o Levítico e com o assunto da discussão entre Paulo e Pedro em Antioquia. Marcos 7, verso número 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E veja essa frase, marque essa frase na sua Bíblia. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Aqui Jesus está
derrubando o muro de separação que havia entre judeus e gentios. A dieta que fazia essa separação, que era usada como um marcador, agora está indo ao chão. Jesus está dizendo que não é o que entra que contamina o homem, mas exatamente o que sai. Portanto, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e também contaminam o homem. Então, aqui nesse texto em Marcos, nós percebemos que o muro que separava judeus e gentios caiu. Só que Pedro precisou aprender essa lição de uma maneira mais incisiva, porque com o passar do tempo, após a crucificação de Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ascensão, descida do Espírito Santo, Pedro ainda não compreendia muito bem o que Jesus havia dito aqui. E aí você vai me perguntar, mas por que, Zeca? Porque Pedro precisou de uma ação divina por meio de revelação e até testemunhar com os seus próprios olhos o que o Senhor estava fazendo entre os gentios. E isso é relatado no livro de Atos. Quando você abre Atos, capítulo de número 10, o contexto desse capítulo é a visita de Pedro à casa de um centurião gentio, de Cornélio. Atos, capítulo de número 10, fala que Cornélio era um homem temente ao Senhor. Mas eu estou falando de um gentio, eu não estou falando de um judeu. Olhe aí, Atos 10, versos de número 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então nós estamos falando de um gentio temente ao Senhor. Até esse ponto, Pedro tinha na sua mente que ainda os gentios e os judeus não deveriam se assentar juntos, não deveriam comer juntos. Por quê? Porque nessa dieta era evidenciada uma separação de um povo santo. De alguma forma, Pedro ainda se sentia, como judeu, alguém que tinha certa vantagem em relação aos gentios. Isso fica muito claro quando Pedro, com fome, ele está na casa de Simão, o curtidor, perto da hora do almoço, e ele recebe uma revelação, uma visão de céus abertos, uma visão de olhos abertos, sabe? E nessa visão, no versículo de número 9, nós temos um pouco sobre, não só o contexto, né, o momento em que se deu, mas também a descrição dessa visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Isso quer dizer, aproximadamente meio-dia, horário de almoço. Estando com fome, então ele está com fome, é horário de almoço, ele quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, então pense, Pedro subiu ao eirado, ele está ali para orar, ele está com fome, então preparando a comida lá embaixo, o cheiro está subindo. Nesse momento, vem um êxtase, é uma visão. Ele agora tem um êxtase profético. E o que ele vê? Ele vê o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol. É um texto conhecido, então eu penso que esse lençol é como uma grande toalha de piquenique, descendo, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Então você imagina aquela grande toalha de piquenique descendo, e aí você pensa, agora há um banquete, coisas para que eu possa comer. E aí, quando Pedro olha para o que está sobre esse grande lençol, ele diz que há toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Entenda que o que ele está vendo são animais impuros, segundo o livro de Levítico. E aí ele ouve uma voz, e ouviu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E aqui parece que a justiça própria de Pedro está bem aflorada, né?
Mas o texto continua, porque a voz vem pela segunda vez. E lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E ali a visão se fecha. Cornélio também teve uma experiência sobrenatural, porque enquanto ele orava, ele recebe uma revelação de que deveria enviar seus servos até a casa de Simão, o curtidor, e lá ele encontraria alguém com o sobrenome Pedro. Cornélio obedece a Deus. Ele envia os seus servos. Quando você olha o verso de número 30, Pedro recebe essa visita e ele vai até a casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, e Cornélio lhe conta que também havia tido uma experiência e deveria enviar os seus servos e chamar Pedro até a sua casa, Pedro agora ele começa a entender o que está acontecendo. Ele entende não só a visão, mas o que estava acontecendo na casa de Cornélio. O verso de número 30 diz assim: respondendo-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Eu acho aqui a ousadia de Cornélio em falar com Pedro dessa maneira, né? Mas, de fato, Cornélio sabia o que ele tinha ouvido. E aí o verso 33 continua: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz, o que é justo, lhe é aceitável. O que Pedro está dizendo? Os muros caíram. Antes, nós não comíamos determinados animais porque isso era uma marca que nos separava, fazia a diferença dos judeus como um povo santo e separado dos outros povos, das outras nações, que não haviam ainda sido chamadas por Deus. Mas agora, em Cristo, os muros caíram. Então, não há mais acepção de pessoas. Não importa qual seja o país, qual seja a nação, não importa qual seja a classe social, Cristo abre um caminho para que todos, inclusive nós, pudéssemos então adentrar o Santo dos Santos. Nós fomos alcançados por essa verdade. E não só isso. Quando Pedro está falando, o verso de número 44 diz: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Por quê? Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O que aconteceu aqui na casa de Cornélio? Um Pentecostes. Porque a experiência que eles tinham com o Pentecostes, em Atos 2, havia sido apenas sobre os que aguardavam a promessa, que estavam no dia de Pentecostes reunidos segundo a palavra do Senhor. Mas aqui na casa de Cornélio, o Espírito foi derramado sobre os gentios. Então os judeus que estavam ali, os da circuncisão, ficaram admirados. O que está acontecendo? Deus não faz acepção de pessoas. E cremos que isso está apontando para Joel 2, porque a promessa é que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Por isso nós temos a certeza, irmão, que o Espírito está sobre nós. Foi derramado sobre as nossas vidas. Isso foi uma experiência muito importante para Pedro. Quando nós olhamos para Gálatas, nós precisamos entender que esse encontro entre Paulo e Pedro na igreja em Antioquia havia acontecido após esse momento. Por quê? Porque Paulo e Barnabé estão em Antioquia, guarde isso. E quando Paulo e Barnabé estão novamente em Antioquia? Quando eles retornam da primeira viagem missionária. Quando você olha aí em Atos 14,
verso 26 a 28. Esse é o relato do fechamento da primeira viagem missionária. O verso de número 26 diz assim: e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido, ou seja, a primeira viagem missionária. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, Paulo e Barnabé estão em Antioquia. Pedro havia tido a experiência na casa de Cornélio. Pedro sai de Jerusalém e vai até Antioquia. O que nós estamos lendo em Gálatas, capítulo 2, verso número 11, está exatamente nesse contexto. Por que isso é importante? A gente precisa entender como Pedro está pensando, o que ele já havia experimentado. E agora, dentro desse contexto, algo muito sério vai acontecer. Uma situação que é constrangedora, porque Paulo precisa repreender, Paulo precisa resistir a Pedro. Ele precisa enfrentar Pedro. E isso face a face, na presença de todos os irmãos em Antioquia. É isso que está escrito no versículo de número 11. Agora leiam o versículo de número 11 com esse contexto que foi dado a vocês. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, ou seja, após a experiência na casa de Cornélio, onde Pedro havia entendido que aqueles muros levantados em Levítico haviam sido derrubados na cruz do Calvário. E agora, Pedro vem a Antioquia, algo acontece, porque Paulo diz: resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Ou seja, Pedro estava errado em algum aspecto da sua conduta em relação ao próprio Evangelho. Nós estamos falando do apóstolo Pedro. Mas o que aconteceu? O que provocou essa tensão a ponto de Paulo olhar face a face e precisar resistir a Pedro? Eu imagino a tensão desse momento. Nós estamos falando de Pedro com um caráter sanguíneo, alguém completamente atirado, por vezes até precipitado em suas palavras. Ao mesmo tempo, encontramos Paulo, um homem com um caráter extremamente forte. E isso na igreja de Antioquia. Os irmãos estão presenciando algo que eles não tinham visto isso antes. O verso de número 12 nos conta um pouco do que havia acontecido ali. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, ou seja, quando os irmãos de Jerusalém chegaram, Pedro afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Pedro havia aprendido a lição na casa de Cornélio. Ele estava em Antioquia, numa igreja gentílica, uma igreja de gentios. Ele está sentado com os seus irmãos comendo. Parece que Pedro havia entendido. Parece que Pedro havia aprendido a lição lá na casa de Cornélio. Pedro não devia considerar os seus irmãos de Antioquia, por serem gentios, impuros. Por quê? Não considere impuro aqueles a quem Deus purificou. Só que, de repente, nesse cenário onde tudo parece estar bem, tudo certo, chegam os irmãos de Jerusalém. Chegam aqueles que Paulo diz, da parte de Tiago. E aí, de repente, o comportamento de Pedro muda. As ações de Pedro mudam. Num primeiro momento, o texto diz que ele se afastou dos irmãos. Então, imagine, Pedro está conosco comendo, porque nós seríamos os gentios. Nós somos os gentios. Pedro estaria aqui conosco, dividindo a mesa. Mas, chegando os irmãos de Jerusalém, Pedro já ia se levantar. E, com o tempo, Pedro, de fato, se aparta dos seus irmãos. Pedro não mais sentaria conosco para comer. Pedro sequer falaria conosco. E aí Paulo está vendo tudo isso. Paulo estava vendo que agora, na igreja em Antioquia, haviam duas mesas. Uma mesa de gentios e uma mesa de judeus. E aí, embora
fossem por razões diferentes, eu vejo aqui que Pedro havia se tornado como um dos fariseus. De maneira diferente, por razões diferentes, mas o comportamento de Pedro se assemelhava com o comportamento dos fariseus nos dias de Jesus, um hipócrita. E a palavra que dissimulação tem em sua raiz hipocrisis, que é exatamente hipocrisia. E hipocrisia no sentido de ser alguém que ele não é. Por isso, dissimulação. Um comportamento na ausência dos irmãos de Jerusalém e outro completamente diferente na presença dos irmãos de Jerusalém. Mas o que causou essa hipocrisia? O texto nos diz no verso número 12. O texto diz que Pedro, temendo os irmãos da circuncisão. O que causou essa instabilidade em Pedro foi o medo. E aqui está a importância de uma mente transformada pela rendição ao Evangelho de Cristo. Porque à medida que temos os olhos dos nossos corações iluminados pelo Senhor, por Cristo, nós entendemos que o Evangelho não consiste simplesmente em oferecer um modo de ser religioso, ou um novo modo de ser religioso, ou uma nova maneira de chegar ao céu. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós entendemos que uma nova criação foi inaugurada. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus e todos, judeus e gentios, podem fazer parte dessa realidade. Qualquer um que se aproxime de Deus, independente da sua cultura, independente da sua classe social, a graça está liberada. Nós podemos nos aproximar dessa realidade. Mas a nossa salvação e a nossa vida inteira precisa estar fundamentada nessa verdade. É a graça de Deus que nos sustenta. É a bondade de Deus. Não são as nossas obras. Pedro ainda entendia que fazer a separação entre judeus e gentios, uma dieta, uma separação de mesas, era necessária. Mas Cristo nos uniu. Cristo é a rocha que não será removida. É sobre essa rocha que nós construímos a nossa vida. Judeus e gentios estão alicerçados no mesmo fundamento. É Cristo que nos une. E então, nesse lugar em que Pedro deveria entender isso, até mesmo porque Pedro foi alguém que recebeu a palavra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não há duas pedras, é uma única pedra, uma única mesa de comunhão, é um nome que nos une, é Jesus Cristo. Não importa a bandeira denominacional, o que importa é que estejamos fundamentados em Cristo, no Evangelho da verdade, na palavra da verdade. Pedro precisava entender isso, mas o medo tocou o coração dele. E aqui nós percebemos que, por vezes, a hipocrisia, os espíritos facciosos estão fundamentados no medo, nas suas incertezas. E nesse lugar, o medo precisa ser repreendido. Em nome de Jesus, o medo não nos fará retroceder. O medo não nos intimidará. Nós continuaremos avançando em unidade, como um só corpo, como uma só família. O medo e a hipocrisia, infelizmente, são infecciosos. E isso vai ser visto na sequência do texto, no verso número 13. Porque no começo, Pedro se afastou e se apartou. Mas esse gesto de Pedro diz que provocou algo nos judeus que estavam em Antioquia. Olha o texto. E também os demais judeus dissimularam com ele, ou seja, se uniram a Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O embate foi, de fato, extremamente caloroso. Essa porção das Escrituras do Novo Testamento é uma das porções mais tensas em relação à vida dos apóstolos. Foi, de fato, um confronto e necessário, porque o que estava em jogo aqui não era uma questão de liderança, se era a liderança de Pedro ou a liderança de Paulo, ou a liderança em Jerusalém e o que estava acontecendo em Antioquia. O que estava em xeque aqui era o próprio Evangelho, que havia transformado a vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida dos Gálatas, e esse Evangelho agora estava sendo distorcido por alguns mestres, alguns falsos mestres. E Pedro
retrocede nesse lugar. O medo havia dominado Pedro, porque o texto diz que Pedro temeu. Veja, a autoridade de Pedro aqui parece ter sido esquecida por ele mesmo, aquilo que Deus havia confiado nas mãos de Pedro. O medo começa a contaminar, a hipocrisia, a dissimulação começa a afetar todos os judeus e até mesmo Barnabé, a ponto deles dissimularem juntamente com Pedro. E aí, esse verbo dissimulação é um verbo que vale a pena sondar a sua estrutura no grego, porque o verbo é hipokrinomai, e essa construção tem um sentido de tomar a opinião de outro como referência ao que alguém decidiu para si mesmo. Você entendeu? O Wagner toma uma decisão sobre ele mesmo. E então eu pego essa decisão do Wagner e assumo essa decisão para mim. Esse gesto, esse tipo de conduta vai me levar a personificar aquilo que o Wagner havia decidido para ele. Por isso a hipocrisia. Porque a hipocrisia é representar um personagem. Essa palavra, que vem do grego hipocrisis, no grego antigo não tinha conotações pejorativas, porque essa palavra apontava para uma técnica de atores no teatro grego. Todo ator precisa ser um bom hipócrita. Ele precisa ser um bom simulador. Ele precisa fingir de fato. E quanto melhor o ator é aquele que parece incorporar o personagem. Então aqui o que está acontecendo é que os judeus, até Barnabé, se unem a Pedro nessa dissimulação. Aqueles que se uniram a Pedro, aqueles que estavam ali em Antioquia, agora assumem outro comportamento. Nós não vamos comer com os gentios. E qual é a mensagem que está por trás disso? Novamente, existem puros e impuros, e isso não deve se misturar. Mas todos eram irmãos, todos estavam em Cristo. Só que com esse gesto, os muros de acepção estavam sendo reerguidos diante dos olhos de Paulo. Paulo precisa fazer alguma coisa. E a hipocrisia era tão convincente, e aqui eu quero reforçar isso, a ponto de até Barnabé. E eu acho que aqui o ponto de Barnabé seja até mais inquietante do que o caso de Pedro. Aí você vai perguntar por quê? Barnabé havia participado com Paulo da primeira viagem missionária. Barnabé tinha visto o que havia acontecido na Galácia do Sul, o evangelho sendo pregado. A missão não era só de Paulo, era de Barnabé. Barnabé havia pregado aos gentios. Barnabé havia visto o evangelho frutificar naquele lugar. Ele era uma testemunha ocular dos frutos do evangelho entre os Gálatas. Só que agora parece que até Barnabé está sendo arrastado pela dissimulação. E isso mostra que Paulo está sendo afetado. Porque ele diz assim, olha, Pedro, ok, ele é o apóstolo da circuncisão. Os judeus, não consigo entender muito bem, mas ok. Mas Barnabé, até você, Paulo se vê sozinho nessa situação. Paulo precisa agir. E aí o verso de número 14 prossegue. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, e essa expressão, novamente, marque em tua Bíblia, a verdade do evangelho. Quando Paulo percebeu que eles não procediam corretamente, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? A hipocrisia tende a ser facciosa. Aquela ocasião na igreja de Antioquia deve ter sido extremamente sombria, extremamente desconfortável. Eles nunca tinham visto duas mesas antes. Eles apenas conheciam uma mesa. Paulo precisava fazer algo urgentemente, ele precisava ser incisivo. Pedro, os judeus e até Barnabé não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. E essa expressão, proceder corretamente, em grego é muito interessante, porque ela vem da palavra
ortopodeo. Essa palavra é uma palavra composta. Orto, que a gente encontra, por exemplo, em ortodontista. Alguém que alinha os dentes. É um profissional que vai trabalhar para que os seus dentes sejam alinhados corretamente. E o sufixo podel é de podos, podólogo, alguém que cuida dos pés. Então, o que é um ortopodel? É alguém que está agindo de maneira correta, de maneira alinhada. Só que Paulo está dizendo, vocês estão com os seus pés desalinhados com a verdade do Evangelho. Os caminhos que vocês estão propondo estão desalinhados com a verdade do Evangelho. E quando Paulo percebeu isso, ele precisou dizer a Pedro de maneira enfática. Ele precisou olhar para Pedro e dizer, olha, o Evangelho da verdade precisa reger as nossas vidas. O Evangelho da verdade precisa reger a nossa conduta. Entenda que o Evangelho é a verdade e não uma possível opção de verdade ou um conjunto de alegações, como se existissem várias verdades. Não, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós já vimos aqui que a revelação do Evangelho é a revelação do próprio Cristo. Não existe Evangelho separado do Cristo. Então, quando o Evangelho da verdade está sendo colocado em xeque, a revelação do próprio Cristo está sendo comprometida. Paulo precisa dizer, ele olha para Pedro e ele confronta Pedro. Nós recebemos o Evangelho da verdade. Receber o Evangelho da verdade é receber o próprio Cristo. É reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos fracos, mas que uma vez que fomos alcançados pela graça, que fomos alcançados pela obra da cruz, nós devemos ter as nossas vidas rendidas e modeladas por essa palavra. Pedro está desajustado. O entendimento da graça está sendo questionado. Entendam, irmão, que se nós vivemos para Ele, nós vivemos pela graça. É favor de Deus. Se nós vivemos a vida de Deus, é porque tem graça sobre nós. Se nós morremos para o pecado, se nós deixamos a velha criatura, nós entendemos que não há prazer no pecado, não há prazer na velha conduta, não há prazer nas práticas antigas. A vida cristã é um contínuo processo de alinhamento. Pedro foi alcançado pela graça, mas a conduta de Pedro precisava ser ajustada. E eu creio que isso tem uma implicação sobre as nossas vidas. Porque nós estamos aqui nessa noite e eu creio que nós fomos alcançados pela graça. Mas uma vez que fomos alcançados por essa verdade, a nossa vida passa a ser uma vida constantemente ajustada pela revelação dessa graça, para que possamos andar em conformidade com o Evangelho da verdade. É um processo constante. Ser alcançado pela graça é estar rendido a ela constantemente. Não é só uma graça que nos salvou, mas é uma graça que nos acompanha a vida inteira. E é incrível, porque essa fraqueza de Pedro revela a graça. Porque nós percebemos como que Deus está trabalhando através de homens fracos. Como que Deus está trabalhando através de homens que falham. Porque Pedro está tropeçando, mas a graça de Deus não vai falhar sobre a vida de Pedro. Aquele que começou a boa obra na vida de Pedro foi fiel para completar. Pedro combateu o bom combate. E aí, onde isso se aplica a nós? Também precisamos dessa mesma graça nos acompanhando. Mas quando a graça está trabalhando, eu vejo isso como um processo de poda. Pedro aqui estava numa poda. Mas por que o Senhor faz isso? Por que Ele nos leva a essas estações de poda? Para dar mais frutos ainda, que a graça possa estar trabalhando sobre as nossas vidas, entendendo que Pedro, de fato, nos assombra ter tropeçado numa questão como essa, para nós hoje tão óbvia, mas quando reconhecemos algo dessa magnitude na vida de um homem tão cheio, Pedro estava em Pentecostes, nós vemos que a graça está trabalhando na nossa fraqueza, é aqui que o poder de Deus está se aperfeiçoando. E isso deve nos alegrar, meu irmão. Por quê? Porque essa graça também está conosco aqui.
Pedro precisava ser podado. Paulo vem e diz: Pedro, como assim? Você sendo judeu, você estava aqui conosco em Antioquia e você vivia como gentio. Talvez, em um parêntese, Paulo poderia dizer: Pedro, você aprendeu a lição lá na casa de Cornélio. Só que agora alguma coisa aconteceu, porque você sendo judeu, você estava até agora vivendo como gentio. Por que obriga os gentios a viver como judeus? Há algo incompatível. E entenda que viver como judeus está falando do estilo de vida judaico. Nós já falamos sobre isso. Um estilo que deveria ser praticado pelos judeus, em que havia circuncisão, dietas, calendários, uma série de restrições que eram concernentes à lei de Moisés. Pedro está olhando para os gentios e obrigando os gentios a praticar essas ações, praticar essas coisas, apesar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí a gente percebe que esse é Pedro. Essa inconstância de Pedro é uma velha conhecida. Nós podemos lembrar do momento em que Jesus está com Pedro na noite do Getsêmani, na última ceia. Pedro dizendo: Senhor, para onde tu fores, eu vou. Eu estou pronto para morrer contigo. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você não sabe o que você está falando. Não, mestre, eu estou pronto para morrer. Aí Jesus diz: então tá. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A inconstância, porque na mesma noite em que Pedro está dizendo: estou pronto para morrer contigo, na mesma noite, rapidamente, Pedro nega o mestre 3 vezes. Perceba como Pedro está caindo em contradição nas suas próprias palavras, nas suas próprias experiências. Mas esse é Pedro. E deveríamos também reconhecer que assim, em algum aspecto, também somos. Mas, ao dizer isso, eu queria que o seu coração transbordasse. Porque, se reconhecemos as nossas fraquezas, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Pedro, de fato, está caindo em contradição com as suas palavras, com as suas experiências, com as suas ações. E aí, Paulo diz: como você pode fazer isso? Como você pode reerguer os muros entre gentios e judeus, uma vez que você mesmo os viu sendo cheios do Espírito Santo? Uma vez que você mesmo os viu sendo batizados pelo Espírito? Como você pode reerguer esses muros, uma vez que você viu esses muros caindo, esses muros sendo derrubados na cruz do Calvário? Pedro está tropeçando nas suas próprias palavras. E aqui está uma das artimanhas, um dos perigos do legalismo. Porque o legalismo tem de alguma forma, buscar algo a mais do que Jesus para tornar os homens mais santos. Sabe, o legalismo tem a tendência de buscar algo a mais do que o Evangelho de fato nos mostra, para que os homens sejam mais puros, mais corretos diante de Deus em relação aos outros. Sabe, hoje em dia esse legalismo ainda existe, de forma diferente, mas esse legalismo se apresenta vestido, por vezes, de um discurso denominacional. E entenda que cada denominação tem o seu contorno, tem as suas diferenças, e isso se manifesta nas suas práticas, em suas manifestações de culto. Mas no cerne de toda denominação, de toda igreja fundamentada na palavra, existe uma só verdade. Não importa se somos batistas, se somos Assembleia de Deus, se somos presbiterianos, se somos metodistas, se somos comunidade evangélica. Irmão, se está fundamentado na palavra, na doutrina dos apóstolos, é um só evangelho. E isso precisa ser pregado. Por quê? É muito comum acentuar nossas diferenças para mostrar a nós mesmos e aos outros que a nossa igreja é superior, que a nossa igreja parece ser melhor do que a do outro. Ah, não, porque a nossa denominação é melhor do que a do outro. E aí a gente tende a acentuar essas diferenças, ao invés de
exaltarmos o evangelho de Cristo que nos une. Na verdade, essas diferenças devem nos aproximar e não nos separar. Nós devemos louvar a Deus porque existem diferentes manifestações, diferentes maneiras de como o Espírito está operando sobre a igreja de Cristo, porque assim nós caminhamos em unidade, como um só corpo. Então é necessário que a gente esteja atento. O que Paulo está falando aqui é muito mais do que só um momento na história da igreja, ou sobre um confronto entre Pedro e Paulo a respeito da questão da circuncisão ou de uma dieta alimentar. Paulo está falando da unidade do corpo de Cristo. Não existem duas mesas, não existe uma mesa para a Assembleia e uma mesa para o Batista. É uma só mesa, a mesa da comunhão, a mesa do Senhor. É uma só mesa. Então, esse discurso denominacional, por vezes, acaba sendo tocado por esse perigo do legalismo. Eu anotei aqui outra fala muito perigosa. É quando alguns veem pequenas igrejas. E aí parece que rapidamente nós já nos pronunciamos e dizemos, essa igreja aí abriu ali mais uma portinha de igreja. E eu já ouvi uma expressão que talvez seja até um pouco pejorativa. Ali tem uma igreja de 4 ou 5 gatos pingados. Como que se a genuinidade de uma igreja fosse baseada em números de membros. Eu ouvi um post do Luiz Saião e ele dizia que 15 pessoas debaixo de uma árvore, segundo o Espírito, pode ser uma igreja. Não tem a ver com paredes, tem a ver com vidas. Mas por vezes a gente acaba tropeçando, se precipitando. Eu reconheço que talvez existam alguns que se movam segundo seus próprios corações na plantação de uma igreja, mas creio que deveríamos ser mais cautelosos com os juízos precipitados. Deveríamos ser mais cautelosos para não pecarmos contra o corpo de Cristo, para não pecarmos contra os eleitos do Senhor, para não pecarmos contra a própria obra do Senhor. E eu acho que o parecer de Gamaliel para essa questão é muito pertinente. Atos, capítulo de número 5. Os apóstolos estavam presos e estavam sendo questionados, inquiridos pelo Sinédrio. E aí, em Atos 5, verso de número 33, havia muito calor nesse interrogatório. De fato, os apóstolos estavam sendo ameaçados. O verso 33 diz: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Você entende que é um risco de morte. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele pediu para que tirassem os apóstolos e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu. E todos quantos lhe obedeciam foram dispersados. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Por quê? Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Eu acho esse parecer extraordinário. Por quê? Eu estou falando de um fariseu, mas a maneira como ele se coloca nos ensina muito sobre o que podemos pensar a respeito de uma igreja que nós ainda não entendemos o que Deus está fazendo. É uma portinha de igreja. Antes de você falar, você deveria talvez refletir como Gamaliel. Se for de Deus, eles vão continuar. E para que nós não venhamos pecar, não somente contra eles, mas contra o próprio Deus que está mantendo aquela porta aberta. Isso nos chama a um lugar de reflexão, porque por vezes nós olhamos e pensamos, não, mas a nossa igreja, o nosso modo de culto,
a quantidade de pessoas que estamos acostumados. Meu irmão, Deus não trabalha segundo os homens. Deus não trabalha segundo os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são infinitamente mais altos que os nossos. Isso é legalismo. E aí, por fim, infelizmente, outra forma de sectarismo, de segregação, de separação, tem se manifestado entre as classes sociais. Porque, por vezes, começamos a pensar que, de alguma forma, há separação entre pobres e ricos. Mas nós somos chamados para a mesma mesa. Pobres e ricos são chamados pela mesma graça. E entenda algo, a cruz desmascara todo o espírito de orgulho, todo o espírito de superioridade, faz com que a nossa soberba venha ao chão. E eu digo, meu irmão, que o orgulho mais perigoso é aquele que você não percebe, aquele que você diz não possuir. Esse orgulho velado talvez seja a forma mais letal do orgulho. Mas, ao mesmo tempo, a cruz também desmascara vitimismo, autocomiseração. Ou seja, pobres e ricos estão no mesmo lugar. Não há espaço para acepção de pessoas. E precisamos aplicar isso às nossas vidas. Precisamos pedir que a palavra esteja sempre trabalhando em nós. Para quê? Para que possamos proceder corretamente segundo o evangelho da verdade. Quando nós voltamos para Gálatas, agora nos versos 15 a 16, parece que Paulo começa a argumentar sobre o que ele está dizendo. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O texto é um pouco truncado, mas vamos tentar esmiuçar esse texto. Paulo tem uma resposta ao legalismo, ou uma resposta a esse legalismo que permeia todas as eras do cristianismo, todas as épocas, as igrejas de todos os tempos, não no século I, mas até no século XXI. Ele está olhando para Pedro e diz: Pedro, nós somos judeus por natureza, isso está no texto. Nós temos a lei de Moisés, é isso que Paulo está dizendo. Nós temos a lei, mas também temos crido em Jesus Cristo, é o que está no texto. Nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Como judeus por nascimento, de etnia, eles poderiam sugerir o argumento de que o cumprimento da Torá, a circuncisão, os calendários, as dietas, todos esses marcadores étnicos do povo de Israel, do povo de Deus, que existiam desde os dias de Moisés, eram relevantes para os judeus. Mas agora, o próprio Paulo diz: nós não somos justificados por essas coisas que somos capazes de fazer. Aqui está o ponto decisivo. Nós não estamos aqui porque há alguma piedade em nós. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que os que estão lá fora, ou os que estão em outro lugar, ou os que estão aqui dentro da igreja, mas talvez, mas algumas pessoas podiam estar no estudo bíblico, mas não estão. Nós não somos melhores em nenhum aspecto em relação à obra de Cristo sobre as nossas vidas. Cristo é quem nos justifica. É a graça de Deus sobre nós. Aí Paulo está olhando para Pedro dizendo: Pedro, eu sei que nós temos a lei. Eu sei que nós somos judeus. Eu sei que a promessa não foi dada aos gentios. A promessa foi dada aos judeus. O povo de Israel recebeu os profetas, a revelação, a semente do Messias. Mas agora que a promessa se cumpriu, o que isso significa? Nós somos justificados pela fé em Cristo. Por quê? Eles mesmos, sendo judeus e não gentios pecadores, é como está no texto, eles mesmos reconhecem que o homem não é justificado por obras da lei. Ou seja, não há acréscimo algum ao evangelho da graça. Não há nada que possamos fazer que seja um acréscimo para que você seja salvo ou seja salvo.
é bondade e misericórdia de Deus. Nós somos justificados mediante a fé no Cristo. E aqui há um aspecto muito importante da Epístola de Gálatas, e eu queria chamar sua atenção, porque alguns comentaristas veem aqui uma possibilidade na tradução dessa expressão, mediante a fé no Cristo. Alguns sugerem a tradução, mediante a fidelidade do Cristo. E ambas traduções são gramaticalmente possíveis. Mas qual seria a melhor opção no sentido do contexto? E aí eu gostaria de dizer duas coisas a vocês. A primeira coisa a ser dita é que a fidelidade do Cristo aponta para um contexto em que Israel falhou. Por quê? Israel foi chamado para ser fiel ao Senhor no Antigo Testamento. Então, a nação de Israel, no Antigo Testamento, foi chamado à fidelidade. O próprio Deus confiou a Israel a sua palavra. Quando você abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo número 3, versos 1 a 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Paulo está dizendo, olha, há vantagens. Principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas Paulo diz, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles, e em algumas versões, a infidelidade deles, virá desfazer a fidelidade de Deus? O que Paulo está dizendo? Os judeus receberam as palavras proféticas, as palavras do Senhor, mas a infidelidade foi uma marca da nação de Israel. E aí Paulo pergunta, por acaso a infidelidade de Israel tornou Deus infiel? Não. Ele permanece fiel para sempre. E aqui está o ponto. A fidelidade de Deus é reconhecida porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, porque Ele é justo. A sua justiça é manifestada no próprio Filho. É a fidelidade do Filho. Jesus foi fiel naquilo em que Israel falhou. Por isso, alguns comentaristas entendem que é possível gramaticalmente entender que nós somos salvos mediante a fidelidade do Filho. Mas a segunda coisa que eu preciso dizer a vocês é que a fidelidade do Filho traz à existência um povo. Que povo é esse? Um povo que crê, um povo identificado, conhecido, diferenciado por essa mesma fidelidade. Ou seja, essa fidelidade está sobre as nossas vidas. E nós fomos chamados para caminhar em fé. Então, a fidelidade do Cristo corresponde à nossa fé. Aponta para a nossa fé. E isso caminha junto, não há como separar. Então, dizer que nós somos salvos pela nossa capacidade de crer é perigoso. Por quê? Veja a fé do Zeca. Que grande fé! E por causa da fé tão grande e poderosa, ou a sua fé é tão vigorosa, ele é salvo. Não. A minha fé não é o objeto da salvação. É em quem a nossa fé está depositada. A nossa fé está depositada em Cristo Jesus. E é nele que nós somos salvos. E ele é fiel, é a fidelidade do Cristo. Então, quando nós olhamos para o Cristo fiel, nós encontramos aquele que está trabalhando em nosso favor. E ao nos salvar, meu irmão, nós encontramos um dom da fé, onde nós somos restaurados. E por obras da lei, Paulo conclui dizendo, não somos justificados. Não é pelo que você é capaz de fazer. Não é porque a sua fé é grande ou a sua fé é pequena. E isso, por vezes, faz com que as pessoas se sintam em dúvidas a respeito da sua própria salvação. Ah, mas será que a minha fé é tão grande o suficiente para que seja salvo? Eu quero te dizer, não é o tamanho da sua fé, mas é em quem a tua fé está depositada. E se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, entende? É esse lugar em quem nós estamos depositando a nossa fé. E aí Paulo prossegue nos versos 17 e 18. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Por quê? Porque se torna edificar
aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo se coloca ao lado de Pedro. Ele diz, olha, se nós estamos aqui procurando ser justificados ou encontrados como justos em Cristo, se nós estamos aqui com esse objetivo, nós podemos confiar nele. E essa é a nossa oração. A nossa oração é estar aqui e ser encontrado nele. Como Paulo escreve em Filipenses, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Não é a minha justiça, é a justiça dele em nós e através de nós. Nós cremos que ele é justo e ele está operando essa salvação nas nossas vidas. Mas se eles estavam em Cristo, justificados, se Paulo e Pedro estão nesse lugar, não só Paulo e Pedro, Barnabé, os judeus, os irmãos da Galácia do Sul, os irmãos de Antioquia, e eles retrocedessem, eles estavam violando a própria lei. E aqui está um ponto para Paulo. Isso seria uma transgressão. Por quê? Porque em Jesus os muros haviam caído. Então não havia mais separação. Mas se eles voltam, é como que se eles mesmos não recebessem a obra da cruz. Cristo havia se tornado novamente um ministro do pecado? Paulo diz, absolutamente não. Mas se até Paulo tentasse restabelecer esses muros entre judeus e gentios, essa linha divisória, o resultado seria voltar à lei, voltar à escravidão da lei. E esse retorno faria com que até mesmo Paulo e Pedro fossem novamente transgressores. Por isso que ele diz, se eu tento edificar aquilo que eu destruí, esses muros que caíram na cruz, eu me torno novamente um transgressor. E não somente isso, eu estou reduzindo, eu estou restringindo a suficiência da obra da cruz de Cristo. E aí o verso de número 19 continua, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Na minha versão, estou crucificado com Cristo. Eu estou dizendo isso porque na King James essa parte está no versículo de número 20. Mas note que mediante a própria lei, Paulo reconhecia ter morrido para a lei. Mas isso por quê? Porque a morte de Paulo, e não só dele, a de todos nós como pecadores, a nossa morte é exigida pela lei. A morte de cada pecador é o salário do pecado. E isso é ressaltado na lei. Mas como essa morte para a lei se dá? Na cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, a lei foi satisfeita. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele estava satisfazendo a justiça exigida pela lei. E que morte estava sendo exigida? Não a morte de Cristo, a nossa morte. Mas então, ele toma sobre si as nossas iniquidades. E ele morre a nossa morte, para que então tenhamos vida e vida com abundância. Ele morreu pelos nossos pecados. E assim, nós morremos para a lei. E toda sombra de justiça própria. Para quê? Para viver para Deus. Nós morremos para o pecado. Nós morremos para a lei. E eu digo que quando dizemos morremos para o pecado, eu estou me referindo a morrer para a exigência dessa lei. A exigência dessa lei que nos levava a um lugar onde não tínhamos a justiça necessária para estarmos diante de Deus. Estávamos condenados. E aí, por que isso? Debaixo da lei, nós estávamos como se fosse um casamento. E há uma analogia em Romanos 7, verso de número 1, que faz muito sentido e talvez explique como nós morremos para a lei. Olha o capítulo do número 7 de Romanos, verso de número 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ele está perguntando. Vocês não podem ignorar isso. Considerem que a lei domina sobre o homem durante toda a vida. Ora, ele inicia uma analogia. A mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer,
desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio de quê? Por meio do corpo de Cristo, por meio da morte de Cristo. Para quê? Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, liberados da lei. Por quê? Porque nós já morremos. E como morremos? Por meio do sacrifício de Jesus, por meio do corpo de Cristo. Agora que fomos liberados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, mas nós não estamos mais, graças a Jesus, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, na morte de Cristo, a lei foi cumprida. Na morte de Cristo, nós também somos alcançados, porque Ele morre a nossa morte. Para quê? Para que nós sejamos libertos daquilo que a lei exigia, que era a nossa morte. Era o salário do nosso pecado. Então, Paulo usa a analogia do casamento. Uma vez que existe morte, não há mais uma causa que faça com que as duas partes estejam unidas. Era necessário haver uma morte. E Jesus morreu por nós, meu irmão. Então, na morte de Cristo, nós somos encontrados livres do peso do pecado. Nós somos encontrados livres da condenação do inferno. Nós somos encontrados livres da condenação da própria lei. Aí, volte para o verso de número 20. Eu vou pegar o final do verso 19 e emendar. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu anotei a tradução literal desse texto, que tem na King James, 1611. É a tradução literal do verso 20. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo. Isso é muito importante. Em algumas versões diz, não vivo mais eu. Só que o texto diz, literalmente, estou crucificado com Cristo, porém, eu vivo. Não eu, mas Cristo vive em mim. Entenda que há dois eus aqui. Um eu que morre e um eu que vive. Eu, o velho homem, está crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Nós estamos crucificados com Cristo. Mas à medida que existe uma crucificação com Cristo, ele diz, espera aí, mas eu ainda vivo. Entretanto, não eu, mas Cristo está vivendo em nós. Porque a vida que nós vivemos é a vida do próprio Deus em nós. Há um eu ressuscitado com Cristo. Há uma nova criação, há uma vida que vivemos para a glória de Deus. Por isso que eu gosto muito de Colossenses 3, quando ele diz, se vocês já foram ressuscitados com Cristo. Eu creio que aqui está o ponto, a vida eterna já nos alcançou. Entenda, irmão, Paulo não evaporou, Paulo não virou poeira. Não, Paulo continuava ali em Antioquia. Você está aqui com os pés em Jardim Catarina. Entenda que você continua entre céus e terra, mas a nossa vida agora é regida pelo Espírito. Entenda que eu vivo, porém Cristo é quem está vivendo em nós. É Cristo quem está regendo a nossa mente. É a mente do Espírito. Nós saímos daqui não para sermos regidos pela velha criatura. Por quê? Porque a velha criatura está sepultada, crucificada com Cristo. Nós saímos daqui para viver uma vida nova, porque nós já ressuscitamos com Cristo. É essa a mente, e isso é o cerne da Epístola de Gálatas. A vida no Espírito, uma vida cheia do fruto do Espírito. E por que nós podemos desfrutar isso, meu irmão? Abra tuas mãos, porque pela fé
no Filho de Deus que nos amou. Você é amado por Cristo. Você foi amado até a morte. Ele foi até o fim por você, meu irmão. Então celebre a Jesus. Ele nos amou até o fim. Se entregou por nós. Nós chegamos ao final desse capítulo celebrando a Jesus. Porque entendemos que essa obra é suficiente sobre as nossas vidas, que nós sairemos daqui guiados pelo Espírito. E o último verso nos mostra que existe um ponto terrível se recairmos desse lugar. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Qualquer tentativa de acréscimo, qualquer investimento na graça como algo necessário para a salvação, é um retrocesso. Acrescentar algum complemento para que nos tornemos filhos de Deus é um engano, é um esvaziamento do Evangelho. Nós estamos aqui pela graça do Senhor. Se alguma justiça própria fosse válida, Paulo diz, Jesus teria morrido em vão. Se algum acréscimo fosse necessário, se nós fôssemos justificados pela lei, a cruz teria sido desnecessária. Por isso Paulo precisa resistir a Pedro. Pedro, não faça isso, não levante esses muros. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A fé salvadora continua nos acompanhando. E essa mente renovada, meu irmão, o fruto do Espírito florescerá para a glória de Deus. Se assim vivemos, porém não nós, mas Cristo vive. Cristo viverá através de nós. Cristo vive em nós e a obra da cruz será conhecida através dessa manifestação. E eu oro pela revelação dos filhos de Deus sobre a face da terra. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra. Senhor, obrigado por nos dirigir, nos conduzir até esse ponto. Te pedimos, Espírito Santo, nos ajude a viver de maneira alinhada com a tua palavra. Senhor, sem tropeçarmos nos nossos próprios corações, nos nossos próprios pensamentos, desejos. Ó Deus, às vezes soberbas, orgulho,